Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de julho de 2026, quarta-feira, e já aviso logo de saída, hoje a gente vai dar uma escapada e o Radinho só volta, em princípio, no final do mês. Nada impede que em algum momento, mesmo durante as minhas férias, mesmo ali com o pé na areia, eu não consiga me conter e ache que de repente eu tenho alguma coisa muito importante para compartilhar, como já aconteceu ou como já aconteceram várias vezes no passado. Nada impede, mas em princípio não estranhe se o Radinho atrasar por algum tempo. Dessa vez não é mais uma razão técnica, é simplesmente uma razão humana, profundamente humana. E falemos de humanidades, já que a gente está falando de humanos aqui. Eu estava ouvindo agora de manhã uma entrevista bastante interessante da historiadora Mary Beard, que sempre comparece aqui no Radinho, não é? É uma figura muito generosa, muito simpática, muito bacana. E ela estava dando uma entrevista dura, né, para um repórter ali da BBC, dura porque o cara estava ali, ele não estava ali fazendo coluna social, ele estava realmente ali puxando, né, a conversa para um nível um pouco mais alto, e foi muito interessante que ela estava defendendo o valor dos cursos de humanidades. Porque, imagina, ela é formada em História, ela estudou numa universidade pública inglesa, que é Cambridge, que é pública, mas paga, né, obviamente pelos contribuintes, pelos cidadãos, e, aliás, foi interessante ela comentar isso, tudo isso gira em torno de um livro que ela acabou de lançar chamado Falando sobre História, Talking History, que obviamente já está aqui na prateleira, não é? E ela está lembrando que quando ela entrou em Cambridge, a primeira coisa que a professora falou, olha, você não está pagando nada, mas os seus compatriotas estão pagando por você. Então você tem a obrigação de se dedicar aqui como se fosse um emprego, com horário comercial, incluindo, sei lá, sábado também. Por favor, leve isso a sério, porque a sociedade está apostando em você. É interessante porque eu fiz USP também, fiz universidade pública durante muito tempo, e é engraçado que eu não me lembro, só me lembro de uma ocasião que um professor chamou a atenção para isso. Até causou um certo desconforto, eu parei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, e eu acho que isso deveria ser valorizado com mais frequência, acho que no primeiro dia. Ele falou, olha, vocês estão aqui, que é todo mundo aqui, muita gente bem nascida, bacana, estudou em colégios legais, tal, e agora vocês estão estudando aqui de graça, mas não é de graça. Quem está pagando para vocês estarem aqui é o pedreiro, é o pintor, é o padeiro, é o pai de fulano, de Beltrano, a sociedade inteira está proporcionando a vocês essa oportunidade. Por favor, aproveitem. E é interessante a gente falar nessa questão de investimento social, porque muitos governos ou desgovernos vão achar que a academia ou a pesquisa pura ou as humanidades são um desperdício de recursos públicos, não é? Aliás, vou dar um link aqui para um artigo muito perturbador, acho que é da New Yorker, se eu não me engano, vou dar o link para vocês, sobre o quanto o Trump está sistematicamente não só tirando o investimento em ciência, em pesquisa, né, acho que ele já tirou 3 bilhões de dólares de financiamento da ciência, de pesquisa, mas ele também, o que está acontecendo agora é que ai de você, pesquisador ou acadêmico, que estiver interessado em alguma coisa que destoe, que bata fora do bumbo, já vamos falar de bumbo daqui para frente, que bata fora do bumbo do que o governo está interessado, porque se você não seguir as linhas ideológicas, se é que você pode chamar o cérebro do Trump de ideologia, não é, o cara pensa com o pinto que eu saiba é bastante pequeno inclusive, e no formato de cogumelo, mas deixa para lá. Mas voltando, então se você resolver se arriscar em linhas de pensamento ou de pesquisa que são, em princípio, desinteressantes ou contrárias ao que o regime está impondo, você está frito. E eu acabei eu vi isso no Twitter, acabei comentando ali, aliás, foi até assunto ontem, né? Eu falei aqui que Franco fez isso, um monte de gente fez isso, Stalin fez isso, todo mundo, de alguma maneira, sabotou pesquisas que eram, de alguma maneira, sei lá, que eram vistas como hereges, como ameaçadoras, como seja o que for, não é? Mas aí eu me lembrei também
que Hitler fez uma coisa muito parecida, os nazistas na Alemanha fizeram um processo chamado de Gleichschaltung. Gleichschaltung é quando você simplesmente botou todo mundo dançando para a mesma música. É um processo de equalização, é um processo de padronização, é um processo de pasteurização. A partir do momento que a Gleichschaltung entrou em vigor, você tinha que seguir toda a orientação ideológica do partido, fosse na academia, na sua casa, nas escolas, ninguém podia destoar do discurso original. Então veja que isso é um risco que a gente já correu e a gente viu quais foram as consequências, a gente está correndo de novo, infelizmente, eu não sei muito como reverter, não é? Mas uma coisa que eu gostei dessa entrevista com a Mary Beard, que na hora que eles estavam conversando ali sobre o valor das humanidades, por que é importante você estudar, não é só estudar o passado, decorar datas, tal, mas é você analisar as coisas com mais profundidade, não é? E além do slogan, e além da ideologia, e além da polarização. Num certo momento, o jornalista resume, a gente precisa aprender a discordar melhor. Cara, eu achei isso genial. Se o radinho servir para isso, eu já fico super feliz. Aliás, é muito interessante. Hoje de manhã eu estava perguntando alguma coisa, eu já sei. Aliás, é um hábito que eu recomendo a todos vocês. Quando vocês encontrarem alguma afirmação muito bombástica, muito enfática, sobretudo muito simples, faça uma coisa que em inglês se chama fact-checking, quer dizer em português é checagem dos fatos. Abram o Perplexity, que é uma plataforma estupenda para isso, dá o link do artigo e pergunta, por favor, isso daqui procede? Né? Eu faço isso direto, muitas vezes é ótimo para desmascarar coisas que não têm fundamento, né? E tem até legal para a gente aprender a reconhecer algumas armadilhas. Quando você começa a ler algum artigo, que obviamente é isca, né? Isca digital, que fala, a psicologia diz que... esqueça o que vem depois, porque qual psicologia? Não é uma tentativa de você dar um ar de científico, um ar de legitimidade para alguma coisa que provavelmente tem pés de barro, por assim dizer, né? Não para em pé. Porque se fosse um artigo sério, diria qual é o estudo, qual é o psicólogo, qual é a corrente, qual é a universidade. Não existe a psicologia como, sei lá, existe a matemática. Não é assim que funciona, né? A ciência diz que qual ciência? Quem? Por favor, me dê aqui um pouco de fundamentos. Então, nesse caso, era muito interessante, porque eu estava atrás de uma afirmação que dizia que cada camiseta de algodão que você tem na sua prateleira, ela consumiu 2.700 litros de água. Eu falei, ok, isso parece um pouco, parece um slogan, não estou defendendo aqui a indústria da moda, nem a agricultura intensiva, mas até que ponto essa verdade, isso aqui é uma verdade? Eu joguei no Perplexity e acontece o seguinte, esse cálculo foi feito há décadas atrás, apareceu num slide de um cara, num paper, não sei aonde. E como isso era bastante bombástico, isso acabou sendo usado por ativistas de todo lado, porque é uma mensagem simples que fica na cabeça das pessoas e a gente é besta, a gente prefere coisas que sejam simples e que sejam fáceis de você repetir, né? Não precisa decorar, não é muito complicado. Sim, algodão consome uma quantidade brutal de água. Esse número vem de uma estimativa que não é exatamente universal. Em alguns lugares você precisa de mais água ou menos água, né? Varia bastante, mas eles estão colocando aí desde a água usada na irrigação do algodão, na água usada na produção do algodão, tudo, absolutamente tudo. E aí, para completar, eles fazem um outro cálculo que isso equivaleria a 2 anos e meio do consumo de água de uma pessoa. O que também, obviamente, é uma frase de efeito. Então, ok, o fato é, sim, a indústria da moda, sobretudo essa moda descartável, ela tem um impacto gigante na questão ambiental, né? Mas vale a pena a gente ir um pouco além sempre, até para você entender, até para você... E é interessante que, num certo momento, o Perplexity agora começou a ficar um pouco mais proativo do que eu gostaria. Eu falei, olha, você poderia colocar no seu podcast que blá, blá, blá. Eu falei, bicho, parou. Eu só estou conversando com você
não para você estruturar o que eu tenho a dizer, não para você fazer a minha lição de casa. O meu interesse aqui não é gerar conteúdo online, meu interesse aqui é ampliar o meu entendimento, é aumentar ou melhorar o meu conhecimento. O podcast é consequência, né? O podcast é um desdobramento disso. Então, eu só estou tentando entender melhor as coisas. Quando eu tenho alguma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar, eu compartilho da maneira que eu acho, sei lá, que eu consigo compartilhar. Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ser impecável, né? Pelo contrário. Depois até essa ideia de perfeição é interessante, acho que vale a pena falar um pouco a respeito. Mas falando nessa questão de simplicidade, slogans, etc. e tal, eu devo ter comentado em algum episódio, certamente eu comento, idade é isso, é você contar a mesma história 500 vezes, em parte porque você começa a ficar gaga, em segundo lugar porque você não tem tantas histórias assim, você não vai inventar, não é? Então você acaba voltando para o mesmo repertório. Mas é legal voltar para as mesmas histórias, mas com uma pegada diferente, porque eu me lembro que há décadas, uns 15, 20 anos, sei lá, me apresentaram um fulano que eu nunca tinha visto, que super confiante, super cheio de si, e ele queria transformar a sua carreira, ele queria ser um palestrante profissional. Naquele momento, parte do meu trabalho era palestrar. Não é que não era minha receita fundamental, era parte do meu job, da descrição do meu emprego, né? Eu tinha que palestrar por aí bastante. E eu sempre, independente de ser job description ou não, eu sempre palestrei muito, normalmente de graça, quase sempre de graça, pouquíssimas vezes acho que eu fui chamado em algum evento pago. Já rasguei cheque, inclusive, quando alguém queria pagar, eu falei, não, cara, eu vim aqui, imagina, eu estou aqui retornando aquilo que a sociedade investiu em mim. Eu sou um filho da USP, né? Imagina, eu tenho que de alguma maneira retornar esse favor, não é? Mas voltando, o cara queria conversar comigo, não sei porquê, acho que ele achou que eu fosse, sei lá, algum desses palestrantes de aluguel, e eu falei, bom, ok, legal, não sei, sei lá, como é que eu posso te ajudar? Primeiro me explica, né, o que você tem a dizer, qual vai ser o seu foco. E aí ele falou, todo cheio de si, não, a minha mensagem é uma só, é tudo simples. É tudo simples, eu venho do mercado corporativo, as pessoas complicam demais as coisas e, na verdade, é tudo muito simples. Eu parei e pensei, tá bom, boa sorte. E aí fui educado e tentei disfarçar o meu horror, porque, aliás, isso acho que talvez seja o eixo dessa conversação aqui. Eu comecei a minha carreira, não é nem carreira, minha vida, né, juvenil estudando exatas. Eu fui para engenharia, né? Não era nada simples, era muito difícil, era muito duro. Mas engenharia, quando essas áreas mais técnicas, normalmente o que você tenta fazer é realmente simplificar as coisas. Você não está interessado nos detalhes, você não está interessado, você vai achar que tudo isso é frescura, você vai querer transformar isso numa equação, numa linha de Excel, e a questão de opinião, dane-se porque os dados não mentem, você vai ter aquela arrogância, né, de você, olha, eu sou cabeção, eu aprendi as fórmulas todas, eu sou um tremendo CDF, eu sei o que é cálculo tensorial, eu sei o que é mecânica dos fluidos, eu sei o que são modelos, sei lá o que, vai lá. Né? E aí você acha que você realmente pode sair para o mundo e botar tudo em ordem, certo? Então tem uma arrogância inerente, que é muito comum em quem fez engenharia, de achar que pelo fato que ele dominou algumas equações ali, ou pelo menos um certo modo de pensar que modela as coisas, que instintivamente coloca as coisas em modelos mais simples, que isso é a chave para tudo, mas se você cair na vida, você vai perceber que, na verdade, essa mentalidade é ótima quando você trabalha com concreto, com aço, com containers, fala aí qualquer coisa, elétrons, com calorias, ótimo, porque essas coisas, em princípio, elas não têm outra escolha a não ser seguir as leis da física. Né? Agora, quando você vai lidar com humanos e qualquer outra coisa que tem um pouco mais de agência, não agência de publicidade, mas a capacidade de atuar no mundo de uma maneira relativamente independente,
Então as coisas se complicam, aí o cara vai ficar bravo, vai dizer que realmente a culpa de tudo são as pessoas, que o problema é sempre aquela peça do equipamento que fica entre a cadeira e o teclado, né? E o cara vai ter horror porque afinal ele quer viver nesse mundo da perfeição e da técnica, porque as pessoas estão complicando as coisas e é tudo muito simples. E aí o que acontece? Eu acabei jogando tudo isso para o alto e fui estudar comunicações na ECA, também na USP. Obrigado, USP. Obrigado a todos que pagaram impostos, não é? E a primeira coisa que você aprende é que nada é simples, porque do outro lado de tudo que você faz, não só do outro lado, mas à sua volta, inclusive, que as pessoas com quem você trabalha, com quem que você tem que produzir alguma coisa, quem vai consumir, são pessoas. E pessoas não são simples. Pessoas são muito mais complexas do que a gente pode imaginar. Então, se você achar que você vai chegar lá com uma fórmula universal, você dançou. Não tem fórmula universal, você tem que levar em conta com quem você está falando, não existe uma solução perfeita, existem soluções melhores e piores, mas que isso também varia conforme o contexto, e é assim que as coisas funcionam, e isso para mim foi transformador, porque me ajudou a reconhecer o quê? Que as coisas são complexas. Mas é muito interessante, essa foi a primeira conclusão naquele momento, mas agora revisitando esse episódio, eu percebo que esse cara deve estar rico. O cara da simplicidade deve estar rico, porque ontem eu me deparei com um post, acho que no LinkedIn, se eu não me engano, ou era no Facebook, eu não sei, de consciência quântica. Consciência quântica. Eu sei que existe um prêmio Nobel, que é o Penrose, que está afirmando que a única maneira de você explicar a consciência humana é por um fenômeno quântico com os microtúbulos. Isso é uma teoria de base, certo? A ser provada ou descomprovada através da experimentação. Mas esse post era aqueles posts místicos, em que dizia que você, as vibrações, o universo, a vida... Cara, era uma coleção de bananada tão delirante, eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, cara, eu reporto, eu comento... Aí eu olhei, o post, ele tinha, se eu não me engano... qual eram os números? Acho que eram ele foi republicado mais de 2.700 vezes. Ele teve uma quantidade de comentários que eu já esqueci, era um número colossal, eu não lembro se era 40 mil. Não, ele teve uns 40 mil likes, 2.700 republicações e não sei quantas 900 comentários, mas era um sucesso de público e crítica. E eu falei, olha aí, que beleza, né? Sabe quando que o radinho vai ter esse tipo de... Nunca, mas nunca, nunca, porque a gente é simplesmente viciado em simplificação, em histórias que sejam relativamente fáceis de engolir, né? E que, sobretudo, deem algum sentido superior à sua existência. Não é que você é realmente uma pessoa muito importante, né? Única, inclusive mais amada por qualquer divindade do que o cara do lado, não é? Aliás, uma pequena curiosidade que eu não consigo parar de pensar. Eu recentemente, numa rede social, eu acho que foi no WhatsApp, alguém falou assim, Deus te proteja. E eu sempre fico pensando, proteja do quê? Né? Porque se em princípio você tem uma divindade que é onipotente, tudo o que acontece é por conta da divindade onipotente, onipresente, onisciente. Então, tudo o que acontece foi o cara que determinou. Se tudo foi ele que determinou, primeiro, por que acontece coisa errada? Segundo, por que ele vai te proteger do quê? Dele mesmo? Eu nunca entendi. Então, se alguém souber, aí vai falar que, na verdade, isso é de propósito, é para a gente aprender o valor do livre-arbítrio. Mas vamos continuar aqui na história da simplicidade e da complexidade, e vou pular aqui para esse livro que eu estou levando para a praia, não na versão física, porque o livro é um calhamaço, mas numa versão digital. Estou levando o audiolivro para poder ficar olhando, né, a natureza enquanto eu fico ouvindo a história. E o livro se chama O Despertar de Tudo, a Aurora, The Dawn of Everything, em inglês. Eu já vou dar o link novamente, o livro é muito interessante. E ele está tentando fazer justiça com relação à história que a gente deveria estar fazendo e nunca fez. Não é? O que ele está mostrando ali, sobretudo no começo do livro ele está falando justamente sobre o começo da humanidade, né? Ele está falando sobre o Paleolítico, quer dizer, as primeiras tribos caçadores-coletores, a transição para a agricultura. E aí ele coloca uma coisa muito interessante, porque, obviamente, todo mundo gosta de coisas simples, de coisas fáceis, que você coloca na prova e tira 10.
né, em que você vai dizer que as sociedades elas progridem, elas têm uma escadinha para subir, ela vai subindo de escadinha. Então você tem caçador-coletor, que não tem nenhum tipo de norma, nenhum tipo de lei, e aí você sobe para uma outra, e aí em algum momento vai ter mais organização, e aí em algum momento você inventa a agricultura gera acúmulo de grãos, etc. e tal, aí surge a propriedade privada, quando surge a propriedade privada surge o Estado, e quando surge o Estado, surgem as leis e surge não sei o que lá. Então, todas as civilizações humanas, as culturas, acabam acabam tentando, pelo menos, colocar nesse tipo de progressão, nesse tipo de evolução. Então, sociedades mais, entre aspas, primitivas, elas têm pessoas mais primitivas que nunca chegaram a ter a capacidade de imaginar alguma coisa tão sensacional quanto o Donald Trump, né, sei lá, o Stalin, essas coisas. O que eles estão colocando é basicamente não. E acho que agora eu estou evoluindo, já estou chegando no Mesolítico, a hora que a agricultura entra em cena, mas o que ele está mostrando é que, veja, a quantidade de culturas que já existiu nesse planeta é um colosso. Muitas a gente já perdeu de vista, infelizmente, muitas vezes por culpa do homem branco. Vou dar um link aqui por que aconteceu quando, por exemplo, os ingleses chegaram na Austrália, levaram junto a varíola dizimou 90% da população, mais ou menos parecido com o que aconteceu nas Américas, quando os espanhóis chegam aqui, trazem varíola, sarampo, um monte de coisa, e aí os caras morrem em massa, 90% morre, né? Mas também momentos em que, de repente, algum general inglês falou, olha, é o seguinte, esses índios aí, esses povos originais da América do Norte, vamos fazer o seguinte, vamos infectar os caras com alguma doença que eles não têm defesa, para assim fica mais fácil do que a gente gastar, sei lá, pólvora. Não é? E os caras, efetivamente, eles doam para algumas reservas indígenas cobertores que vieram de um hospital, sei lá do que, de tuberculose ou de sarampo. Né? Eles doam os cobertores na intenção de fazer ali, entre aspas, uma limpa, um raciocínio bolsonárico bastante, nem sei o que, revoltante. Então, quer dizer, houve a tentativa deliberada de extermínio, né? Na Austrália não está muito claro se foi deliberado ou não, mas está cada vez mais claro que não tem outra desculpa a não ser a chegada dos ingleses, não é? E que matou um monte de gente, não é? Mas vamos voltar aqui. Mas a variedade de culturas é incrível, e o que eles estão mostrando é que, veja, não é que povos primitivos fossem incapazes de imaginar uma estrutura hierárquica, é que eles não quiseram. Na verdade, muitos deles criaram mecanismos para evitar que isso acontecesse. Eu já mencionei aqui um livro que para mim foi muito importante, há uns 30 anos atrás, do Pierre Clastres, chamado Sociedades contra o Estado, em que a tese dele é justamente esse. Ele está falando de alguns povos originais aqui no Brasil, nem sei de onde mais, e ele fala, olha, esses povos, não é que eles não conseguem imaginar um chefe, não, eles não querem um chefe. Na verdade, se eles têm um chefe, o chefe não manda em ninguém, o chefe só dá conselho, né? O chefe é um perrengue ser um chefe, né? Na verdade, você pode, em algumas tribos, você pode ter mais mulheres que o normal, mas na verdade a mulher vai te ajudar a fazer as coisas que você precisa fazer como você é chefe. Os índios só vão obedecer ao chefe quando é guerra, mas fora disso não obedece patamina nenhuma. Então, é uma tese muito interessante, mas que esse próprio livro, O Despertar de Tudo, coloca um pouco em xeque, porque o Pierre Clastres, na verdade, legal, chamou atenção para essas maneiras que muitos povos criaram para manter a sua própria autonomia, né, sua própria independência, sua própria dignidade. Então não foi falta de imaginação, foi até mais imaginação do que a nossa, não é? Mas ele também chamou atenção para uma coisa que acho que o Pierre Clastres e muitos pesquisadores não se tocaram, talvez o Levi Strauss tenha se tocado, que a coisa é um pouco mais complicada, e ele vai citar vários povos originais da América do Norte, da América do Sul, etc. e tal, que, na verdade, tem um modo de vida que não é fixo. Não é que os caras são sempre uma anarquia. Não. Em alguns momentos, quando é seca, ou quando é estação de chuva, ou quando é inverno, de repente eles podem se reorganizar numa maneira hierárquica, sei lá, temporada de caça aos bisões. Cara, isso precisa de todo mundo na mesma página, certo? Colaboração. Então você pode, aí nesse momento, só nesse momento, de repente alguém ali tem poder de mando, outros têm ali poder de polícia para controlar quem está fazendo a coisa certa, quem não está, para punir quem está fazendo a coisa errada, eventualmente matar quem for teimoso. Então, durante alguns momentos,
esses povos assumem uma estrutura hierárquica com monopólio da força e toda essa zona toda. Mas assim que passa esse momento, eles voltam para o modo normal, anárquico de ser. Ou seja, fluidez, né? Fluidez. Ao invés de estar congelado, de estar travado num modo de funcionamento, muitas dessas sociedades experimentam maneiras diferentes de viver, né, conforme a necessidade se aplica. Né? Aí, o que é mais interessante é que a história da humanidade, na verdade, é uma história de experimentos os mais diversos. Então, não é que está todo mundo batendo no mesmo bumbo seguindo a mesma cartilha. Não, experimentos aqui, experimentos ali, mais fluidos, menos fluidos, tem chefe, não tem chefe. É uma experimentação constante e muitas delas absolutamente fluidas. Muitas delas não são necessariamente, sei lá, congeladas em algum tipo de estrutura eterna, né, como queria, sei lá, o Franco, o Salazar, ou o Hitler, que são essas pessoas que querem simplificar a complexidade e querem botar todo mundo na mesma página. Né? De novo, essa história, estou voltando aqui para essa tendência a muitas pessoas, e aí sou eu falando aqui, não é nenhuma tese científica, eu posso até pesquisar, mas eu tenho cá para mim que uma boa explicação para a polarização não é só a questão do tribalismo, não é só a questão do pertencimento, mas é que eu acho, sou eu achando, não tem nenhuma base, eu vou perguntar depois se existe alguma base, mas eu acho que existem pessoas com uma tolerância mais baixa para mudança, uma tolerância mais baixa para diversidade, uma tolerância mais baixa para complexidade, a pessoa hispana. Então, pessoas que têm essa tolerância mais baixa vão preferir e vão votar e vão querer, né, um mundo mais simples, né, que por favor eu não quero pensar, por favor eu não quero diferença, e aí, não sei, é só uma tese, eu preciso explorar um pouco melhor essa história. Mas eu gostei dessa abordagem desse livro, está muito divertido, né, porque ele, primeiro, aumenta o nosso respeito pelos povos originais ou por culturas diferentes, então não é que ninguém está errado, né? Não é que, como diria Bolsonaro, eles são quase gente, né? Que é uma coisa medonha, né? Como se de repente o monoteísmo do evangelho da prosperidade fosse alguma coisa, o último fruto da evolução humana, né? Não é? Não é? A gente ontem discutiu a questão do camelo, da agulha, etc. e tal, mas é muito interessante que isso não só resgata o respeito, mas também faz com que a gente aumente o nosso entendimento. As coisas não são tão simples, as coisas não se encaixam numa fórmula. Né? Eu sei que, mesmo quando a gente está falando aqui de física, ontem mesmo foi um dia em que a gente estava comentando, a Sabine Rosenfeller, que é física, ela falando, olha, você pode vir com a matemática que você quiser, bonita ou feia, pode ser uma matemática mais legal, mais esquisita, mas o que importa é que as coisas são as coisas, né? E as coisas podem ser mais complexas e muito mais surpreendentes do que uma equação pode prever. Né? Muitas vezes a matemática prevê coisas que funcionam. Buraco negro é uma delas, está lá o buraco negro. Né? Outras vezes você pode insistir num modelo que em princípio não dá conta. De repente você tem mais variação por aí, mais coisa inexplicável do que você poderia imaginar. E agora acho que meio para encerrar esse episódio, que eu estou tentando fazer aqui, o elogio da complexidade, né, um alerta contra as simplificações, contra os slogans, né, contra aquelas coisas que são super compreensíveis, porque o nosso cérebro não é infinito, nossa energia não é infinita, nosso cérebro consome 20 watts, é mais ou menos 4 telefones celulares, menos do que um laptop. Né? Ele não tem uma capacidade, ele não trabalha numa banda larga de fibra ótica, ele trabalha com uma velocidade lentíssima, ele processa dados muito devagar. Então, o único jeito de lidar com a complexidade do mundo é simplificar. É fazer de conta que as coisas não mudam, é fazer de conta que é tudo igual, ou fazer de conta que todos os outros são iguais e diferentes, mas não iguais a você. Né? São atalhos simplesmente para o cérebro sobreviver. A gente não é o ChatGPT que tem lá data centers colossais e uma capacidade de processamento quase infinita. Não, a gente tem limitações e essa é uma armadilha em que, ok, é um recurso, mas também é uma armadilha que a gente pode cair sempre. É por isso que o Radinho está aqui, para ajudar nessas coisas. E falando aqui de diversidade, de complexidade,
Muitas vezes eu falo aqui de chimpanzés ou de bonobos, mas, de novo, chimpanzés quem, cara pálida, né? Porque eu estava vendo um artigo muito interessante sobre diferenças entre chimpanzés do leste da África, que são mais agressivos, que são um pouco mais, a sociedade é um pouco mais barra pesada, e os chimpanzés do lado ocidental, que são um pouco mais tranquilinhos, são um pouco mais, a vida é um pouco mais tranquila e tal. Mas isso se reflete, inclusive, numa coisa que eu estou achando fascinante, que é, digamos assim, música. Pois bem, pesquisadores têm observado que chimpanzés têm um comportamento peculiar. Eles podem escolher uma árvore que tem aquelas raízes gigantes, né? Aquelas árvores que parecem uma parede, né? As raízes parecem paredes. Eles chegam lá, gritam, gritam, gritam e dão um monte de tapão na árvore, gritam de novo e saem correndo. Ele está descarregando estresse? Na verdade, não. Isso talvez faça parte de um sistema de comunicação. Na hora que ele dá pancadas na árvore e grita, isso pode ser ouvido a quilômetros. E o que é mais interessante são duas coisas. Em primeiro lugar, alguns grupos de chimpanzés usam pedras. Eles levam algumas pedras para a árvore, deixam ali e eles vão usar essas pedras, as mesmas pedras, para bater do mesmo jeito. Ou seja, estão usando instrumentos para bater, como se fosse, como é que chama aquele negócio de baqueta, que chama de bateria? E aí, o que é muito interessante é que cada grupo, em princípio, se comunica de uma maneira diferente. Um deles grita que nem um louco primeiro, depois bate na árvore e faz uma percussão, né, com um certo ritmo. Né? O outro grupo não, ele primeiro faz a percussão, depois, que é um pouco diferente, é um ritmo diferente do outro, e depois ele canta na sequência. Então, veja que interessante, porque antes da gente começar a dizer que não, os humanos, o humano que define o humano é porque o humano brinca. Não, não é porque o humano... Tem um livro muito interessante do Huizinga que chama Homo Ludens, né, o homem que brinca, dizendo que a brincadeira é uma das marcas, e o humor também, é uma das marcas da humanidade. Desculpa, vou dar um link aqui para um artigo muito bonitinho que mostra que se você, num aquário desses gigantes educacionais, você jogar uns brinquedinhos de plástico, tubarão brinca. Fica brincando com argola para lá e para cá, não tem nenhuma explicação a não ser brincar. Né? Várias criaturas brincam, não somos só nós. Um homem, um único animal que ri, Aristóteles. Não, chimpanzé é gargalha. Né? Se você fizer cosquinha no pé de um rato, ele também ri. Né? Então, cada vez mais... Então, não, a música é a língua universal, está em um atributo humano. Talvez ela tenha uma origem evolucionária, evolutiva, bastante clara, está ali para quem quiser ver. Né? Uma associação bastante interessante de sons e ritmos e vocalizações com uma questão de identidade. E ali, só para a gente também falar de identidade, eu não queria perder isso no radar. Vamos imaginar aqui que você está... Aliás, isso aconteceu comigo. Estava viajando, eu vi numa lojinha de museu, um enfeitinho bonitinho, que era uma coisa assim, com 3 perninhas. Tal. Eu falei, que legal. E aí eu descobri que aquilo chama Triskelion. Triskelion, que bacana, é um símbolo celta. Que bacana. Aí depois que eu comprei, eu descobri que isso está sendo usado por grupos de extrema-direita que estão querendo apelar para a sua origem céltica para, obviamente, botar para fora qualquer pessoa que seja de uma cor um pouco diferente. Então, o brinquedinho está na gaveta, o enfeitinho está na gaveta, eu não vou usar esse lugar nenhum. Mas defina celta. De novo, lá vamos nós. Celtas, existe um povo que batia no peito e falava, eu sou celta? Existem línguas célticas. Na verdade, a gente está falando aqui de um povo que os gregos já chamavam de koltoi, se eu não me engano, né? Mas era tipo uma coisa genérica, né? Quer dizer, aquele povo lá, tal, mas não quer dizer que eles todos andassem com a camiseta, torcessem na Copa do Mundo, tivessem um hino nacional. Eram inúmeras tribos, com inúmeras diferenças, mais ou menos com línguas parecidas, né? Que não, inclusive guerreavam entre si, que tinham alguns traços em comum, sobretudo porque, isso vale a pena lembrar, isso aparece no livro também, O Despertar de Tudo, essas culturas estavam sempre em contato. Elas estão cada vez andando mais, circulando mais, trocando o quê? Conta de vidro? Sim. Trocando comida? Sim, mas também trocando ideias. E é muito interessante porque quando a gente fala celtas,
Cara, defina celtas, índios, defina índios. Não tem inúmeros grupos de povos originais, inúmeros grupos de povos que viviam numa região que hoje a gente chama de celta. Né? A mesma coisa para os vikings da Noruega não eram iguais aos vikings da Dinamarca e da Suécia. Né? Mas uma coisa que está aparecendo aqui, é a mesma coisa, você pode falar para o que você quiser, índios, fala aí, arianos, não, africanos. Imagina, a África tem uma diversidade brutal, uma diversidade genética incrível de variações, né? A gente que acaba tentando rotular petistas, bolsonaristas, é quase que irresistível. Mas uma coisa que eu estou vendo agora no livro, que eu estou muito ansioso para continuar e para entender um pouco melhor, é que ele comenta que, curiosamente, à medida que muitas sociedades foram durando mais e mudando e foram eventualmente se tornando mais complexas, muitas delas elas foram se fechando um pouco mais. Quando você era um caçador-coletor, você circulava o tempo todo. Né? Você entrava em contato com gente diferente de você e tinha até uma obrigação de você ser hospitaleiro. Né? As pessoas transitavam de lá para cá, circulavam de um lado para o outro. Devagarinho, essa mobilidade começa a desaparecer, e no que começa a desaparecer, as pessoas acabam se expondo cada vez mais a gente parecida com elas mesmas, acaba diminuindo o seu universo. Curioso, né? Porque a gente pensa que quanto mais a coisa evolui, não, às vezes você pode estar diminuindo o seu universo. Eu acho que é isso que está acontecendo hoje, inclusive com o digital, com o WhatsApp, com o TikTok, com o Instagram. Você não está expandindo o seu universo, você está, na verdade, tornando ele cada vez mais simplificado, cada vez mais perto de você, né, com cada vez menos tolerância para aquilo que é diferente. O algoritmo te serve mais do mesmo o tempo todo. E agora a gente finalmente chega ao que nós temos feito aqui nos últimos 10 anos, que é justamente tentar não só discordar melhor, mas ampliar um pouco o nosso entendimento, ampliar um pouco a complexidade da nossa percepção, né? Tentar tirar a gente dessa armadilha da simplicidade, da simplificação dos slogans, das bandeiras, das camisas, porque isso vende. Claro que isso vende, já visto o artigo de consciência quântica, que eu não vou dar link, né, nem procurem, é completa bananada, né? Mas o objetivo do Radinho nunca foi esse. Na verdade, o objetivo do Radinho é um desdobramento de uma saga pessoal. Eu, mesmo tendo educação pública, eu não tive exatamente a educação que eu gostaria por conta da ditadura. A ditadura era contra humanidades, contra um monte de coisa, né? E agora eu estou correndo atrás do tempo para justamente recuperar um pouco o tempo perdido e aumentar a minha capacidade de reconhecer a complexidade. E, por tabela, eu compartilho isso no Radinho com vocês e agradeço muito pela companhia. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, eu volto, em princípio, daqui a uns 2 semanas, ou um pouco menos, 10 dias. Um grande abraço, cuidem-se e muito obrigado pela paciência com as minhas descobertas e divagações.